palavra que Deus tem para nós nessa noite é pedras e pedras. Existem diferenças nas pedras que nós enfrentamos na nossa caminhada de vida espiritual. E nós precisamos entender a diferença delas, porque algumas nós vamos lidar de uma forma, outras nós vamos lidar de outra forma. E nós não podemos fazer a coisa certa da forma errada e nem a coisa errada da forma certa. Nós precisamos fazer a coisa certa da forma certa. E essa precisão de percepção e de atitudes espirituais nos colocam no céu ou no inferno. E nós precisamos ir para o céu todo dia. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Leve o seu coração à presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco através da sua palavra, que é viva e eficaz, tão penetrante como faca de dois gumes, e a única apta, competente, capaz de dividir juntas e medulas e separar a alma do espírito. Que assim seja em nós nessa hora, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Tem duas frases que eu acho muito interessantes. Elas dizem assim: o mundo muda quando você muda. A verdadeira mudança está dentro de você. Essas frases, elas são muito objetivas. Muitas vezes nós ficamos buscando que as coisas mudem, numa expectativa muito intensa na mudança do exterior. E algumas vezes o exterior muda, mas rapidinho volta para o mesmo estágio que era antes. E tendenciosamente, quando atravessamos uma mudança e retrocedemos naquela mudança, o segundo estágio é pior que o primeiro. A gente volta mais intenso no que nos prejudicava. É assim com hábitos alimentares, é assim com hábitos físicos, é assim com tantos hábitos na nossa vida que a gente fala, vou mudar. Aí muda. Por fora, não muda por dentro. E aí fica um tempo fazendo esforço para viver uma coisa que não se tornou verdade. E aquilo não torna verdade. E a gente cai num estado de apatia tão grande que a gente não quer mais fazer aquilo. Essa é a nossa realidade como pessoas. Dizem aí os psicólogos que para que um hábito se consolide, você tem que fazer no mínimo 3 meses, ininterruptamente, todos os dias, aquela mesma coisa. E aí depois de 3 meses, aquilo começa a se tornar um hábito, uma prática. Ou seja, nós precisamos buscar mudança dentro de nós. Não é verdade? Quando resolve aqui dentro, lá fora, pode todo mundo estar achando que está igual, para nós está tudo diferente. A vida é outra, as cores são outras, o brilho é outro, o ânimo é outro, a vontade de viver é outra, porque essa é a verdadeira mudança. Observe o que diz o texto de Lucas, capítulo 1, no versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Para Deus nada é impossível. Você acredita nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Essa verdade é muito impactante. Para Deus nada é impossível. Mas uma pergunta vem a calhar. Se tudo é possível para Deus, por que muita coisa é impossível para nós, que somos seus filhos? Por que será que nós não conseguimos acessar o que é nosso direito? Porque o filho tem direito no que é do pai, não é verdade?
Não é verdade? O filho tem direito do que é do pai. Se o seu pai tem um bom sítio, você não tem direito de ir lá passear? Seu pai tem uma boa casa, você não tem direito de morar nela? Seu pai tem um bom carro, você não tem o direito de andar nele? Seu pai tem condição de colocar uma boa alimentação dentro de casa, você não tem direito de comer? Filho tem direito ao que é do pai. E espiritualmente esse princípio não muda. Agora, aonde está o erro? Eu, sendo filho do Deus que não conhece impossíveis, estou cercado de impossíveis na minha vida. O problema é o pecado. O pecado nos separou da essência de Deus. A Bíblia, ela tem um capítulo que mostra a vida como Deus queria que fosse. Perdão. Esse capítulo é Gênesis, capítulo 1. Deus queria que a vida fosse assim, como era em Gênesis. Capítulo 1. Adão, Eva, estavam no jardim perfeito, tinham uma sabedoria gigantesca, a ponto de ter colocado nome em todos os animais, conversavam com Deus todos os dias na viração do dia, não precisavam suar o rosto para comer o seu pão, tinha uma vida plena. Ali Deus está demonstrando o que é o Filho conectado à essência do poder do Pai, Deus. Nada era impossível para Adão e Eva. Era, gente, até que pecaram. Quando pecaram, aí a Bíblia começa, Gênesis 2, num projeto que transcorre 1188 capítulos. A Bíblia tem 1189. Um capítulo mostra a vida como Deus quer que seja vivida pelos seus filhos. Os outros 1188 nos dão todo o processo para voltarmos para esse lugar. Nós estamos voltando para a casa do Pai. E nesse processo Ele mandou o seu Filho perfeito, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos redimir os pecados e nos dar acesso à presença do Pai. Então Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito do que Deus quer para cada um de nós. Amém? E eu pergunto a você, existia alguma coisa impossível para Jesus? Sim ou não? Jesus era homem como eu e você? Sim ou não? Sim. Então Deus mandou um modelo perfeito. É possível viver plenamente, relacionar-se plenamente com o Pai e desconhecer o impossível. Jesus, diante do mar revolto, ele andou sobre as águas. Jesus, diante da escassez alimentar, ele multiplicou o pão e o peixe. Jesus, diante das piores enfermidades da época, lepra e tantas outras, paralisia, fluxo de sangue e tantas outras enfermidades terríveis e tenebrosas, ele colocou as suas mãos e as pessoas foram curadas. Jesus, diante da morte, ele declarou que houvesse vida. Jesus relacionou com a plenitude do céu no monte da transfiguração, aonde a glória do Senhor se manifestou ali sobre ele. Então Jesus é o exemplo de vida para nós, para que nós possamos acessar a verdade de Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Coloca o texto aí, Bruna, por favor. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Essa verdade precisa entrar nos nossos corações, queridos. Porque o impossível está fazendo careta para nós todos os dias, querendo nos colocar no canto do medo, querendo nos colocar no canto da angústia, querendo nos colocar no canto da autocomiseração, de não nos sentirmos com direito de acessarmos aquilo que é de Deus. Isso é mentira de Satanás. Agora, para que nós possamos acessar a verdade de Deus, o que obstrui essa verdade tem que ser tirado de nós. E essa é a primeira pedra que eu quero falar. Pedras e pedras. Pedras que obstruem o caminho da fé devem ser removidas por nós. O que te impede, o que me impede de acessar o que é meu direito, são pedras que obstruem esse caminho de conexão. Livro de João,
capítulo 11, versículos 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma posta sobre ela. Disse Jesus, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. A pedra que tapava o túmulo de Lázaro era a mesma que obstruía a fé dos seus familiares e do seu povo. Ali, Jesus está usando aquela pedra como uma ilustração da realidade existencial do povo que estava ali. A pedra que impõe a morte, ela tem que ser tirada por aqueles que creem. Aquela pedra impunha a morte sobre Lázaro. Aquela pedra enclausurava Lázaro no sepulcro. Entenda Lázaro como vida espiritual. Existem várias aplicações nesse texto, inclusive essa. Lázaro representava a vida espiritual do povo. Por isso Jesus, de propósito, demorou a chegar na vila de Betânia. Jesus estava em Jerusalém. Jesus estava resolvendo coisas. Jesus estava curando. Jesus recebeu a notícia, seu amigo está doente. E se Jesus tivesse ido naquele momento que ele recebeu a notícia, talvez ele houvesse chegado ali nos momentos finais da vida de Lázaro, mas não, Jesus deixou passar 4 dias. 4 dias era a plenitude do atestado de óbito naquela época, porque até o 3º dia eles ainda acreditavam que o falecido poderia ter tido um mal súbito e de repente acordado, sono profundo, estando vivo. Mas Jesus deixou passar o 3º dia, e Jesus chegou lá no 4º dia, ou seja, atestado de óbito assinado, não tem jeito, o corpo apodreceu, e Jesus, quando chega ali, diante daquela situação, Maria fala com Jesus, mestre, se o Senhor, Marta fala com Jesus, mestre, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus dá uma ordem para ela, tirai a pedra. Mas Marta não tirou a pedra. Marta deu uma desculpa de incredulidade para Jesus. Como nós muitas vezes damos desculpas de incredulidade para Jesus. É impossível, Senhor, desembaraçar minha vida financeira. É impossível, Senhor, restaurar o meu casamento. É impossível, Senhor, restaurar o meu ânimo. É impossível, Senhor, restaurar o meu ministério. É impossível ser feliz de novo. É impossível fazer de novo. É impossível realizar. Eu perdi o primeiro amor, eu perdi o fogo, eu perdi a paixão, eu não consigo mais. Quantas pessoas eu conheci ao longo da minha caminhada que se afastaram da igreja, amam Jesus, amam a fé, mas estão amarrados nas correntes do pecado e dizem, eu não consigo mais voltar a congregar na igreja. É o peso, é a apatia, é a pedra que impõe a morte. E os argumentos são terríveis. Marta respondeu para Jesus. A irmã do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Os argumentos do impossível na sua mente serão tenebrosos, serão diabólicos,
serão criados por Satanás. Satanás quer tirar de você toda e qualquer possibilidade de vida espiritual. Vida espiritual é capacidade de crer em Jesus Cristo e que Ele realiza o impossível para nós. Quando estamos mortos espiritualmente, a gente não consegue crer com o Espírito. Algumas pessoas até mexem na sua emoção. Algumas não. Todas as pessoas que tiveram contato com o Evangelho de Jesus e que hoje estão fora. Se você pegar um violão, ou até mesmo sem um violão, e cantar para ela, Regis Danese, entra na minha casa, ela vai começar a chorar. Vai ou não vai? Entra na minha vida, mexe com minhas... Porque sabe que Ele mexe, sabe que Ele resolve. Mas não é só ter uma emoção, é crer com o Espírito vivo. E a estratégia de Satanás é obstruir o caminho da vida espiritual. E após Marta argumentar com Jesus, Jesus contra-argumentou. Não tenho dito que se creres, verá a glória de Deus. De que importa o tamanho do problema, de que importa o tamanho da acusação que Satanás faz na sua mente pelo que você cometeu, de que importa a dor, de que importa a dúvida, de que importa a amputação, de que importa a enfermidade. Eu preciso crer. E se eu crer, ver a glória é uma consequência. Então essa pedra, quem tem que tirar é você. É empurrar da sua vida a pedra que te tira a capacidade de acreditar. Precisamos remover essas pedras. Disse Jesus, versículo 42, tirai a pedra. Disse Jesus, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que... Fala bem forte essa palavra para mim. Para que? Para que creiam que tu me enviaste. Jesus estava ensinando didaticamente a multidão que eles precisavam ter uma atitude e remover uma pedra para que crescem. Então, querido, eu não sei o que te impede de crer, mas eu sei que todos os dias você tem o impossível diante de você. Todo dia vai acontecer na sua vida algo que você vai precisar, ou melhor, que você vai ter duas opções: ou crer ou duvidar. E é aí que vira a chave. É aí que vira a chave. Quando tudo der errado, não se desespere, se alegre, porque você está tendo uma oportunidade de tirar a pedra. A morte de Lázaro era motivo de alegria para Marta e Maria. Como eu brinco, a ressurreição de Lázaro pode ter sido não motivo de tanta alegria para Lázaro. Pensa comigo. Você no lugar de Lázaro, depois de morto, assim com Jesus, onde você ia estar? Depois que você entrar no céu, você vai querer sair de lá? É ruim, hein? Aí Lázaro está lá, de repente ele escuta um grito: Lázaro! Já imagina ele conversando com Jeremias, o profeta chorão. O que foi, Jeremias? Você está chorando? O mestre te chama. Mas para que o mestre me chama? Você voltar para a terra. Não, ele não está fazendo. Lázaro! E Lázaro teve que voltar para a terra. Sair do céu, para que Jesus pudesse devolvê-lo às suas duas irmãs, que órfãs, solteiras e sem um homem para protegê-las, inevitavelmente se tornariam prostitutas forçadas na vila de Betânia. Era tudo que tinha para elas, sozinhas, dentro daquela cultura. Mas Jesus tirou o irmão delas da morte, para que elas pudessem ter vida. Para que creiam. Para que creiam. Aprenda a processar a sua vida espiritual
pela força do Espírito, a gente tenta racionalizar demais a fé, a gente tenta achar resposta demais para tudo, a gente tenta dar um jeito humano nas coisas espirituais. Não dá para colocar Deus dentro da sua caixa filosófica, ideológica, religiosa, seja ela qual for. Ele é Senhor. Por isso ele nos diz o que é antagônico ao psicológico humano: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quem tem capacidade de dar graças pela morte de um parente querido? Quem tem capacidade de dar graças pela perda de um imóvel, pela perda de um veículo, por um acidente que sofre, por uma perda financeira? Quem é capaz de dar graças por um aborto? Quem é capaz de dar graças pelas tragédias da vida? Mas a palavra é: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Sabe por que a vontade de Deus é dar graças em tudo? Porque Ele te leva acima de qualquer abismo. Ele te arranca de qualquer lugar. Então o seu graças é a sua declaração de fé, de que nesse abismo eu não fico, o Senhor me tira daqui. Mas faça isso quando as oportunidades vierem. Diante de suas lutas, lembre-se, sempre haverão pedras querendo provar para você que é impossível Deus agir. E essas pedras são estrategicamente colocadas por Satanás na sua vida, para roubarem de você a possibilidade de crer a vida espiritual, para enclausurarem a sua vida num sepulcro espiritual. E o que mata a vida espiritual, gente? O que mata a vida espiritual? Responde para mim. O que mata a vida espiritual? Só o pecado. Ninguém pode matar a sua vida espiritual a não ser você mesmo. E Ele quer colocar situações na sua vida para que você pratique princípios errados e mate a sua vida espiritual. E hoje eu quero abordar com vocês uma pedra extremamente estratégica que Satanás tem colocado e enclausurado muitos seres humanos na caverna da morte espiritual. Tem várias, mas essa eu acredito que ela é um princípio pecaminoso, onde Satanás coloca e as pessoas querem negociar, porque se veem incapazes de remover essa pedra. Essa pedra se chama sexualidade doente. Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jesus aqui está conversando com os seus discípulos que tinham acabado de comer sem lavar as mãos. Os fariseus vêm dizer para Jesus assim: os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí os discípulos vêm trazer o recado para Jesus, e Jesus diz para eles: não, o que entra no homem não é o que contamina, o que contamina é o que sai. Maus pensamentos, prostituição, adultério, cadê o versículo? Está lá, obrigado. Prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E Jesus dá uma ênfase em 3 coisas que se relacionam diretamente com a sexualidade: maus pensamentos, adultério, prostituição. Algumas traduções trazem aqui a palavra fornicação. Bom, Jesus muda totalmente o rumo da conversa, da contaminação de mãos, para falar da contaminação de vida. E ele, quando fala da contaminação de vida, ele já fala primeiro dos maus pensamentos. As palavras traduzidas ali para adultério, prostituição, fornicação, são uma mesma palavra no original grego, que é porneia.
Porneia significa sexualidade ilegal, sexualidade doente, sexualidade execrada por Deus. Se existe uma sexualidade doente, se existe uma sexualidade enferma, ruim, que Deus não gosta, existe uma que Ele gosta, que Ele fez para a plenitude do homem e da mulher. A sexualidade saudável, para Deus, segundo os ensinos da palavra de Deus, é uma só, feita entre um homem e sua mulher, depois do casamento. Tudo que foge disso é doente, é ilegal aos olhos de Deus. Prostituição e pornografia são uma pedra estratégica que Satanás usa para obstruir a vida das pessoas. Prostituição e pornografia são uma armadilha oculta que prende milhares de pessoas na vida afastada de Deus. Por quê? É algo que trabalha a essência da necessidade humana, sexo. Depois que passou ali os primeiros anos da puberdade, é uma realidade que está dentro do ser humano. E que o ser humano vai ter que lutar contra si mesmo para agradar a Deus. Não tem dois caminhos. E observem como dentro das sociedades humanas, a sexualidade libertina, maldosa, maligna, bizarra, absurda, invertida, é potencializada o tempo todo. O tempo todo. Nudez, pornografias, palavras atreladas a realidades de sexualidade, para normalizar o que para Deus é inaceitável. E essa é uma pedra que Satanás quer colocar na vida das pessoas, porque afinal é uma necessidade fisiológica, porque afinal é algo que o corpo clama o tempo todo, a carne grita para que tenha, e querem despecaminalizar o que é pecado. E querem ter uma vida com Deus e terem uma vida promíscua, prostituta, adúltera. Relacionamento sem sexualidade, hoje em dia é ridículo no nosso mundo que vivemos. A coisa banal, os filmes, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. Quando eu era criança ainda tinha uma certa censura. Hoje em dia a censura não existe mais. Antigamente a pornografia estava oculta dentro das bancas de revista, num cantinho, que quem queria ter acesso tinha que entrar lá. Hoje em dia está na palma. Um determinado aplicativo. Está fazendo alguma coisa num determinado aplicativo, vem aquela imagem que você tem que fazer assim no celular. Porque invade, e vem cenas, e vem ofertas. Esse é o nosso mundo. Os canais aí de televisão, os aplicativos de televisão, que todo mundo tem hoje, tem lá uma grade gigantesca de canais pornográficos. Você tem que entrar na configuração, ir lá e botar uma senha. Porque se não fizer isso, fica aberto lá. É ou não é? Porque a pornografia tomou conta das sociedades humanas. Isso é um projeto satânico que vem, há séculos e séculos e séculos e séculos sendo desenvolvido. Mas eu quero dizer para você, igreja de Jesus, Deus não mudou. Deus continua odiando a ilegalidade na sexualidade. Fizeram aí muitas campanhas que eu admiro, Corte, Eu Escolhi Esperar, e tantas campanhas que orientavam os jovens a namorar sem toque, a se distanciar, e aí teve muita discussão. Pode tocar, pode abraçar quando namora, pode beijar. Sabe o que foi isso tudo? Empreitadas para tentar reduzir a sexualidade em massa que estava invadindo a igreja. Quem precisa ser proibido
para agradar a Deus, já desagradou. Existe uma diferença muito grande entre dar um beijo na boca e ter um relacionamento sexual fora do casamento. Existe uma diferença muito grande em ter um relacionamento onde você se controla, ou ter um relacionamento libertino, onde a sua mão corre por onde quer, a hora que quer, como quer, e pega no que quer, e aperta o que quer e como quer. E gera os sentimentos da sexualidade. Porque não precisa ir para a cama para ter o relacionamento sexual. O que Jesus disse? Os antigos diziam, se você se deitar com uma mulher, cometeu adultério com ela. Mas em verdade te digo, aquele que olhar com intenções impuras no seu coração, já cometeu adultério com ela. E vice-versa, a mesma coisa. Então o filtro do Espírito Santo é muito fino. Cuidado com o seu libido, igreja. Cuidado com o que você se permite quando você olha. Cuidado com o que você quer gerar, com o que você veste. Qual a motivação? O que você quer mostrar? O que você quer gerar? É desejo no próximo? O pecado sob júdice de prostituição está caindo sobre a sua vida. A pedra que vai obstruir o seu relacionamento com Deus vai cair sobre a sua vida. As mulheres podem ser bonitas sem serem sensuais. Os homens podem ser éticos e não precisam ficar apertando lugar que não tem que ser apertado. Porque esse é o jogo do mundo, gente. O mundo jaz no maligno. O mundo potencializa a sexualidade o tempo todo. E não venha me dizer que isso não te afeta, você é ser humano. Você quer também. Mas você precisa canalizar os seus desejos debaixo da vontade de Deus. Porque essa pedra, o diabo quer colocá-la bem escondida na sua vida. Essa pedra, o diabo quer colocá-la dentro da sua alma, para que os seus olhos fiquem contaminados o tempo todo. Para que você só acredite que você vai conseguir um relacionamento se você gerar desejo no outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Homem de verdade é o homem que ama mais a alma da mulher do que o corpo dela. Está em escassez, está em extinção, mas ainda existem. Mulher de verdade é mulher que quer mais ser respeitada do que tocada. E o diabo vai bater nessa bola com a carnalidade humana, mas não dá para negociar. A pornografia gera a prostituição, e as duas juntas são como as duas filhas da sanguessuga. Provérbios capítulo 30, versículos 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Essas três coisas nunca se fartam. E 4, nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Salomão aqui está falando de princípios de destruição. Sepultura, esterilidade, fogo, coisas que não dizem basta. A prostituição, a pornografia, nunca dizem basta. Salomão também diz, os olhos do homem nunca se cansam de olhar para uma donzela. Sempre querem mais. Eles são como o inferno. Mas o sábio Jó disse, tenho uma aliança com meus olhos, por isso não os colocarei sobre uma donzela. A natureza inclina a humanidade para um caminho fora do Éden, mas a palavra está buscando a humanidade para dentro do Éden de novo. E sexualidade está na espinha dorsal dessa batalha entre o espírito e a carne. Já perceberam como é complicado ver casamentos saudáveis ao longo dos anos?
Casamentos que permanecem no Pentecoste do Espírito sem precisar de nada exterior. Quando passa a lua de mel dos 2, 3, 4, 5 anos. E continuam. Por quê? Porque Satanás quer encher a mente do homem de imagens indevidas, da mulher de imagens indevidas, de princípios de excitação totalmente fora da pureza de Deus. A ponto do ser humano achar que não dá para fundir as duas coisas. Prazer e santidade. Deixa eu falar para vocês. Na presença de Deus, o fogo alcança uma temperatura que nenhum outro alcança. Pode rir, gente. Pode rir. Na presença de Deus, no princípio de Deus, gera vida. Até os filhos que são frutos de relacionamentos que desagradam a Deus, já nascem debaixo de princípio de jugo. Quais são as modas da nossa sociedade? Doenças de transtornos psicológicos, crianças com depressão, autismo é normal, doenças psicológicas a ponto dos médicos e psicólogos dizerem que quase não nasce criança nenhuma mais, sem nenhuma inserção de doença psíquica. Isso não é normal não, gente. Isso é diabólico. Porque filhos gerados na presença de Deus estão blindados desde as células com 23 cromossomos do pai e da mãe que se unem no ventre. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Amém. Isso nasce na postura de cada indivíduo em querer agradar o Senhor. Então, a sanguessuga está lá, querendo a sua vida. Satanás quer a sua alma. E sabe quais são as duas filhinhas da sanguessuga? Pornografia, prostituição. Me dá a sua vida, me dá a sua alma. Eu te dou um pouquinho de prazer. Arranca essa pedra da sua vida. E se você não tem problema, nunca teve problema com isso, tem uma santidade, tem uma sexualidade sarada, dê glórias a Deus e continue nisso. Vigia os seus olhos, vigia as suas conversas, vigia as suas amizades, vigia os seus programas de TV, porque o diabo está te cercando de todos os lados. A guerra é pior do que o massacre da Rússia na Ucrânia. Todas as armas apontadas para um indefeso. É isso que Satanás está fazendo na mente humana, atrelando a sexualidade, gente. E querendo colocar dentro da igreja um grito. Não tem problema, Jesus te aceita do jeito que você é. Tem problema sim. Tem problema sim. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama do jeito que você está. Agora, o amor de Jesus não é paternalista. Te amando, Ele te manda para o inferno, se você não ajustar a sua vida com os princípios do reino. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Pesquisas mostram três verdades tenebrosas. 90% dos seres humanos adultos em nossa geração, de 50 anos para cá, 90% já tiveram ou têm contato com pornografia. Já assistiram? Já foram impulsionados à masturbação? Já viram? Já desenvolveram algum? Ei. Eu acho que é a pilha, gente. 90% dos seres humanos da nossa geração. A guerra é covarde ou não é? Muitos desses, na sua inocência. Colegas de escola, colegas da rua. Abusos, e foram colocando na mente
imagens que não deveriam ser vistas, sons que não deveriam ser ouvidos. E foram ridicularizando aquele que não queria participar. Então, para ser aceito no grupo, tinha que aceitar a pornografia. Tem que aceitar a pornografia. Proteja a sua vida. Não tenha medo de ser radical. Não tenha medo de ser ridicularizado. Não tenha medo de deixar de andar com quem está querendo te levar para o buraco. Porque o diabo tem um objetivo: colocar uma pedra que vai colocar a sua vida espiritual dentro de um túmulo. E despertar em você um desejo manipulado pelas forças das trevas. E roubar da sua mente a capacidade de crer que o prazer pode ser alcançado e conquistado dentro dos princípios celestiais do reino, que é dentro do casamento entre um homem e sua mulher, até que a morte os separe. 100% dos dependentes químicos de drogas que saíram das drogas e voltam para as drogas, isso é pesquisa, não voltam para as drogas por causa da droga. O dependente químico que saiu da droga e depois volta, sabe por que ele volta? Por causa da pornografia. Volta para a pornografia, ou traz a pornografia para a sua vida, ou intensifica para suprir uma necessidade de impulso de prazer. Essa pornografia o leva imediatamente para a prostituição, que o segundo passo é o retorno para as drogas. 90% dos divórcios são causados por insatisfação sexual. E outros problemas que vêm no pacote, mas com um fundamento de insatisfação sexual. Porque ou os dois, ou um dos pares, isso é a pesquisa que diz, de psicólogos americanos, está tão potencializado pela pornografia que os sensores corporais do seu corpo não conseguem mais alcançar um nível de prazer pela natureza humana. Precisa ter algo bizarro, precisa ter algo ilusório e mentiroso envolvendo mais de um ser humano na relação para que possa se sentir satisfeito. Então, o casamento perde a graça. Porque estão tão psicóticos, aficionados no que a mentira da pornografia gera na sua mente, que não acredita mais que exista satisfação sem aqueles absurdos que consomem no que vem. Mentira, ilusão. 70% dos homens e mulheres que se envolvem com a pornografia se envolvem porque estão deprimidos, porque estão sem alegria, estão vazios e procuram no lixo moral suprir a sua alma. É satânico ou não é, gente? É satânico ou não é? Cuidado, está na palma da sua mão o tempo todo. A vigilância tem que ser redobrada. Você tem que remover essa pedra. Essa é você que tem que remover. Jesus não vai remover para você. Entenda uma coisa. O princípio do vício é como o princípio da teia de aranha. Vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, vai prendendo, até que tire e elimine toda a capacidade de resistência. A pornografia levou o maior rei de Israel para a prostituição e destruiu o seu reino e a sua família. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 a 4, diz assim: E sucedeu depois
do ano ter acabado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe com ele seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher tomando banho, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: não é essa Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias o Heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou. E ela atendeu a ele e se deitou com ele, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. O que poderia destruir o grande rei Davi, gente? A perseguição de Saul não destruiu Davi. 10 anos Davi sofreu perseguição de Saul. Os inimigos de Israel, vorazes, sangue nos olhos, poderosos, gigantes, não destruíram Davi. Davi tinha um exército que um homem sozinho matava 800 inimigos. O povo de Israel, resistente e rebelde, não destruiu Davi. Os demônios que se levantavam contra o rei não destruíram Davi. Davi era indestrutível. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que destruiu Davi? Pornografia. O que é pornografia? Imagem de porneia. Lembram da tradução de porneia? Sexo ilegal. Porneia. Pornôs. Chamado pelo mundo de sexo livre. Para Deus ilegal. Grafia. Imagem gravada. Davi estava no terraço do seu palácio. Todos os homens tinham ido para a guerra. Davi estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. Era para ele estar na guerra junto. Ainda que guardado dentro da tenda. Ainda que esperando no alto de uma colina, lá embaixo os seus soldados vencerem. Mas ele estava à toa no palácio. E de onde ele estava, ele viu uma mulher nua tomando banho. E o texto diz: ela era bonita de se olhar. Agora eu fico pensando, o que essa mulher estava tomando banho num lugar onde se dava para ver do terraço do palácio? E o texto diz que ela, olha lá, ó, havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Vocês leram ali? Entenda, isso aqui é revelação para a sua vida, amém? A palavra de Deus tem que nos mostrar verdades. Onde essa mulher lavava? O período menstrual naquela época não era igual hoje não, cheio de tecnologia. As mulheres ficavam enclausuradas na sua tenda sem tomar banho. Sentadas sobre panos. Até que terminasse o período e elas poderiam ir tomar um banho. Era esse o banho que Betseba estava tomando. E Davi viu uma imagem pornográfica. Vocês estão comigo? E o diabo pegou a pedra. Falou: eu não acabei com você. Eu me levantei do inferno e não te matei. Mas eu vou colocar uma imagem pornográfica na sua mente. E enquanto Davi via, ele pensava 1 milhão de coisas. O que você vê produz pensamentos na sua cabeça, que vão se somando, se multiplicando para te oprimir, até você falar: não aguento, preciso mergulhar no poço de lama. E vai por decisão própria e morre espiritualmente. Davi viu a imagem pornográfica. Davi mandou chamar a mulher.
não pensou duas vezes. Perguntou quem é ela, ainda teve a resposta: ela é filha de Eliã, um dos mais fiéis comandantes de Davi, que tinha colocado o seu pescoço por causa de Davi, muitas vezes na batalha, e Davi não teve consideração com seu amigo. Ela é esposa de Urias, um heteu que largou o seu país, largou o seu povo e prometeu fidelidade a Davi, porque amava Davi. E Davi não ligou para a fidelidade de Urias. Mandou trazer Batseba, que veio e se deitou com ele. A pornografia e a prostituição são as duas filhas da sanguessuga. Me dá a sua vida. E tomou a vida de Davi, que estava no auge, no período mais pleno do seu reinado. Ele possui Batseba. Batseba vai embora. Passa uma semana. Ela manda um recado para Davi. Uma semana. Era inteligente, né? Pegava, não tinha nem teste de gravidez. Mas com uma semana ela já mandou o recado: estou grávida. Sabe o que Davi faz? Uma das atitudes mais abomináveis de qualquer ser humano. Escreve uma carta para Joabe. Fala: manda vir Urias da guerra. Urias vem da guerra. Pois não, meu senhor. Ele fala: vai para sua casa, dorme com sua mulher, estou te dando uma folga. Manda um banquete para a casa de Urias. Urias sai do palácio, dorme na escadaria do palácio. No outro dia Davi acorda: limpei a minha sujeira. Olha o que a pornografia e a prostituição fazem com o homem segundo o coração de Deus. Ele acorda: olha, o que você está fazendo aqui, Urias? Não, meu senhor, é época que os homens estão na batalha. Não trairia meus amigos, meus irmãos, companheiros de guerra, e teria uma noite de prazer com a minha mulher. Dormi na escadaria do palácio. Olha a fidelidade desse homem, gente. O que Davi faz? Traz a caneta aí. Escreve uma carta, coloca na mão de Urias, fala: entrega para Joabe. Urias vai, entrega a carta para Joabe. Joabe abre a carta. Joabe, eu te ordeno, coloca Urias na frente da batalha, e no calor mais alto da batalha, deixa ele sozinho. O ápice da covardia. Assassinato a sangue frio. As batalhas naquela época não eram de arma de fogo, não. Os guerreiros se trucidavam, cortavam o corpo de um do outro. E aí Joabe coloca Urias na frente e vão para o fronte. Quando o exército está indo para o fronte, o exército inimigo vem, que começa a trucidar. Joabe vira as costas e sai com a tropa e deixa Urias ser picado vivo. Quem fez isso? Quem matou Urias? Davi. Onde isso tudo começou? Na pornografia. Está vendo como é que a coisa é séria? Está vendo aonde que o diabo chega? Na vida de quem olha uma imagem que não deve, que se libera para um sentimento que deveria bloquear. A questão não é ter ou deixar de ter o sentimento. Somos seres humanos. A questão é o que fazemos com esse sentimento. Lembra, pornografia e prostituição são as duas filhas da sanguessuga. Me dá sua alma. Vem o recado para Davi. Missão cumprida, chefe. Urias, CPF cancelado. Davi manda chamar Batseba e diz para ela: seu marido está morto, a partir de hoje você é minha mulher. Davi achou que estava tudo limpo, né? Mas Deus mandou um profeta lá na casa de Davi. 2 Samuel 12, versículos 1 a 10. O Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criá-la,
e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que o viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por sua mulher. Conseguem perceber a ira de Deus contra Davi? Deus mandou uma parábola para Davi. Deus colocou Davi de cara na parede e jogou na cara de Davi o seu erro. Daqui para frente, Davi tem uma filha estuprada, Davi tem um filho assassinado, Davi tem um filho que toma o reinado dele, todas as suas mulheres, e as possui em praça pública em Israel. Já preguei sobre isso aqui. Davi foge do palácio, vai morar no deserto como mendigo. Depois, Davi tem que ver o seu filho morto, e tem que celebrar a morte do seu filho. A vida de Davi acaba daqui para frente. Se arrependeu? Sim, arrependeu. Pediu perdão, achou misericórdia? Sim. Mas as consequências foram devastadoras. O filho que Davi gera com Batseba depois de ter perdido o primeiro é Salomão. A maior inspiração do satanismo da humanidade. Um homem que começa muito bem, sacrificando 1000 bois, pedindo a Deus sabedoria, mas que adquire 1000 mulheres ao princípio da prostituição. É isso sobre o filho? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o mapa geracional? Não maldição hereditária, mapa geracional. O diabo mapeia e vai batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, batendo na mesma tecla. E eu estou te falando, essa tecla chama-se sexualidade. E por causa dos absurdos que Salomão faz com a sua vida, com sua sexualidade, ele tem tantos filhos com essas 1000 mulheres, que ele começa a queimar os seus filhos nos altares dos ídolos. Ele traz o satanismo para dentro de Israel. Cuidado, igreja. Essa pedra tem que ser arrancada. Ah, apóstolo, por que Deus odeia tanta prostituição, a pornografia, o sexo ilegal? Porque o casamento, a sexualidade santa, é a maior revelação da vida de Deus em nós. O maior exemplo de colocar uma vida dentro da outra é a sexualidade. É o maior exemplo. Isso para Deus é santo. São vidas que se unem. E quando isso é feito ilegalmente, a plenitude da revelação de Deus é virada de cabeça para baixo. E Deus não aceita isso. E o diabo mata
a vida espiritual. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20. Preste atenção. A sexualidade é o maior exemplo da vida de Deus fundida em nós. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz ou prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, os dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito, é o mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você consegue entender a profundidade dessa revelação, igreja? Se você está entendendo, diga amém. Sexualidade sarada é revelação de unidade. Por isso precisa do casamento. Porque o casamento é um assumindo compromisso de vida com o outro, até que a morte o separe. Mas o diabo quer acabar com isso, porque o diabo quer acabar com o templo do Espírito Santo. Quem vive debaixo do princípio de prostituição arrancou o Espírito Santo da sua vida. Você tem noção disso? E as pessoas querem a presença do Espírito Santo, cheio de pornografia na cabeça, masturbação nas mãos, prostituição na vida. Pode esconder de mim, pode esconder de líder, pode esconder da sociedade, pode esconder de todo mundo, mas não esconde de Satanás e nem de Deus. E aí, tudo é impossível para quem não crê. Porque o impossível só é acessível ao que crê. Nada é impossível para Jesus e para os que creem. Para crer em Cristo, precisa estar vivo espiritualmente. Cuidado com a pornografia, igreja. Cuidado com a prostituição, igreja. Seja ela tátil ou psíquica. Quem está entendendo, diga amém. Vigie o seu corpo. Não fale, é impossível. Eu não tenho projeto de casamento. Eu vou esperar 10, 15 anos. Espera! Potencialize essa energia. Depois usa ela até o resto da vida. Já perceberam aí que os casais de namorado transa, casa? Perdeu a graça. Não tem mais graça, casou. E dizem aí que o casamento acaba o ter grande. Isso é conversa do capeta. Vocês estão percebendo o problema? Vocês estão percebendo a guerra? Nós temos que ser mais que vencedores. Nós temos que levantar a bandeira de uma sexualidade sarada, curada. Um homem com uma mulher dentro do casamento, até que a morte o separe. Comeu filé, rói o osso. Roeu o osso, bebe o tutano. É todo seu e sua. E quanto mais, melhor. E se dentro do casamento fala que não quer, é pecado. Claro que ninguém vai forçar ninguém a nada. Tem que ser na conquista, mas o princípio é 1 Coríntios capítulo 7. Não se neguem um ao outro.
Depois que removemos a pedra que mata a vida espiritual, e eu espero que hoje você saia daqui removendo essa pedra da sua vida. Amém? Esse amém foi muito fraco. Amém? Brigue com todas as suas forças, mas seja santo. Depois que removemos essa pedra, tem a pedra que ele remove. Marcos capítulo 16, versículos 1 a 6. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam, presta atenção, umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. Ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aí o lugar onde o puseram. A pedra que mata a vida espiritual tem que ser removida por você. A pedra que libera a vida espiritual é removida por Deus. Marta falou com Jesus quando ele mandou ela tirar a pedra: mestre, já é morto há 4 dias, cheira mal. Mortinho espiritualmente, não conseguia crer. Maria Madalena, Salomé, a outra Maria, compraram perfume, ajuntaram as especiarias e foram para o túmulo. No meio do caminho falaram: tem uma pedra lá, né? Quem vai tirar? Mas elas já estavam indo. Olha a diferença da atitude. E quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Jesus já havia ressuscitado. Elas foram ver um corpo e receberam a maior notícia do universo. Ah, se eu fosse você, eu aplaudia ele, porque ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Olha a proposta, olha onde o diabo quer te segurar, e olha o que Deus quer te dar. Você não pode operar nenhum milagre na sua vida. Essa pedra é grande demais. Quem remove ela é Jesus. Você pode remover as pedras que estão dentro de você. Quando eu mudo, tudo muda. A verdadeira mudança está dentro de você. Quando você remove as pedras que obstruem o seu relacionamento com Jesus, se mostra vivo para você. Jesus se mostra vivo para você. Muitas pedras existem que o diabo tenta usar, mas a que ele mais investe é a da sexualidade doente, somada com a pornografia. Pode ter certeza que é assim que ele está lambendo multidões para o inferno. Percebem como isso começa cada vez mais cedo no ser humano? Percebem como as criancinhas de pré-escola já sensualizam e são ensinadas a isso? Tira essa pedra. Não aceite isso na sua vida. Deus vai te dar um casamento feliz. Creia nisso. Ele pode. Ah, Ele pode. Ah, Ele pode. Eu termino essa palavra contando uma ilustração. E depois vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. É uma ilustração que nos ensina muito. Deus, certa vez, falou para um servo dele:
Eu quero que você empurre aquela pedra que está no quintal da sua casa. Eu não sei se ele morava em Venda Nova do Imigrante, eu não sei se ele morava em Nova Venécia, nesses lugares que tem pedra grande, Domingos Martins. Mas tinha uma pedra grande no quintal da casa dele. Deus falou: eu quero que você empurre essa pedra. Ele: sim, Senhor. E começou a empurrar aquela pedra. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Aquela pedra não saía do lugar. Mas todos os dias ele ia empurrar a pedra, e Deus falava com ele: empurra a pedra. Depois de muito tempo, colocar lá 2 anos, ele parou e falou: Deus, o Senhor me mandou empurrar a pedra. Eu estou empurrando a pedra, mas a pedra não sai do lugar, Senhor. Deus disse para ele: meu filho, quando foi que eu te falei que era para você tirar a pedra do lugar? Eu te mandei empurrar a pedra. Tirar a pedra do lugar, quem tira sou eu. Eu não preciso que você empurre para que eu tire. Eu preciso que você empurre para que você fique forte. Olha para os seus braços. Ele olhou, os braços dele estavam musculosos. Olha para sua caixa torácica. Olha para a musculatura da sua perna. Olha quem é você hoje, fisicamente, e quem era você quando você começou a empurrar a pedra. Ele foi de Tiririca a The Rock. De Popeye sem espinafre para Popeye com espinafre. Ele falou: Senhor, eu estou forte. Deus disse para ele: é isso que eu queria, que você ficasse forte, para que eu remova a pedra. Tiago capítulo 4, versículo 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Empurre as pedras do seu corpo, das suas vontades, dos seus desejos. Empurre, empurre, empurre. E o diabo fugirá de você. E você ficará tão forte, que quando ele vier a colocar as imagens aos seus olhos, você dirá como Jó: tenho uma aliança com meus olhos, tenho uma aliança com meu corpo. Sou o templo do Espírito Santo. Não me conecto a ninguém que não seja aquele ou aquela que Ele colocou na minha vida, para que juntos glorifiquemos ao Senhor na nossa sexualidade santa, no casamento segundo a vontade de Deus. Pedras e pedras.